Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um vídeo aqui da série FBNet, Física Básica do Nicolau e Toledo, na parte de hidrostática, tá? Apareceu o izinho ali, se você quiser conhecer toda a playlist, todos os vídeos que tratam disso aí, acesse ali que eu trato todo o assunto ali, tá? Então olha só, qual é a intensidade do empuxo que age sobre um corpo de peso 10 newtons que flutua parcialmente imerso num líquido? Então, se você assistiu o vídeo anterior, você viu que para calcular um empuxo, né, num corpo, o empuxo num corpo vai ser o quê? Vai ser a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade, certo? Então, a densidade desse líquido vezes o volume do líquido deslocado, no caso, o volume do líquido deslocado é o volume desse bloco que está debaixo d'água. O volume que está fora da água não desloca líquido. O que está deslocando líquido é o que está debaixo da água aqui, ó. É o que está debaixo da água, né? Não sei nem se é água do líquido, né? O que está abaixo desse líquido aqui, ó. Esse é o volume que está deslocando o líquido. O de cima não. O de cima está fora d'água, certo? Então o volume deslocado vezes a gravidade. Mas ele não me deu nenhuma dessas informações. Como é que eu vou calcular o empuxo aqui? Aí tem uma sacada impressionante aqui, ó. Esse bloco, ele está afundando, ele está subindo, ele está boiando. O que está acontecendo com ele? Então diz assim, ó, qual a intensidade do empuxo que age sobre um corpo de peso 10 quilos que flutua parcialmente imerso. Então se ele flutua, quer dizer que ele não está afundando e nem está voando para cima, ele está ali flutuando, certo? Então ele não tem aceleração nem para baixo nem para cima. Então, se tem uma força-peso de 10 newtons puxando ele para baixo, se ele não vai para baixo é porque tem uma força de 10 newtons empurrando ele para cima. E essa força que empurra ele para cima só pode ser o quê? O empuxo. Então, o empuxo aqui é igual ao quê? 10 newtons. Entenderam? Eu não preciso fazer cálculo nenhum. É só raciocinar em termos de equilíbrio. Esse corpo está em equilíbrio, ele não desce, ele não afunda nem sobe, ele está ali equilibrado, ele fica boiando. Então quer dizer que o peso dele se equilibra com o empuxo, a força que a água ou o líquido tenta empurrar ele para fora. Beleza? Agora vamos ver outro aqui, ó. Diz assim, ó, um corpo de massa 5 quilos, né, um corpo de massa 5 quilos, está em equilíbrio, flutuando, parcialmente imerso num líquido. Então ele está parcialmente imerso no líquido. Sendo G igual a isso aqui, ó, determine a intensidade do empuxo com que o líquido age sobre o corpo. Novamente, ele me pede o empuxo, não me deu informação nenhuma. Ele só me deu a massa do corpo. Mas aí que tá. Se o corpo está flutuando, tá? Se o corpo aqui, ó, está flutuando, quer dizer que o peso dele está se equilibrando com o empuxo, está flutuando, tá? Tá? Ele está aqui, ó, flutuando. Então, se ele está flutuando, ele não afunda, nem ele sai voando, né? Quer dizer que está um equilíbrio entre a força-peso e o empuxo. E qual que é o peso? Então, o empuxo vai ser igual ao peso, vai ser igual em valor, tá? Porque elas são diferentes. O empuxo é para cima, o peso é para baixo. Então, elas são diferentes, são forças diferentes. Uma para cima, outra para baixo. Porém, em termos de valor de módulo, de intensidade, o empuxo tem a mesma intensidade do peso. E o peso o que é? Massa do bloco, do corpo, vezes a gravidade. A massa é 5, vezes a gravidade 10, que dá 50 newtons. 50 newtons é o empuxo, tá? O empuxo desse corpo, tá bom? É esse princípio é que fazem os barcos flutuarem, tá? Um barco, um navio gigantesco. Já viram aqueles transatlânticos? Aqueles barcos de passageiro que fazem viagens, que tem prédio em cima do barco. Já viu isso? Um navio assim gigantesco, assim, geralmente tem um negócio na frente assim, ó. Um navio gigantesco assim, ó. E em cima do navio tem um prédio assim, ó. Tem andares assim, tem piscina, tem campos de golfe, tem academias. Já viram? É gigantesco. Imagina o peso de um navio desse. Um navio desse é muito pesado. E como é que ele não afunda? Porque a parte do navio que está submersa, está deslocando uma quantidade de água
muito grande e que pesa muito, tá? É importante notar que o navio, ele não é inteiro maciço. Ele tem ar aqui embaixo, ele tem ar aqui embaixo, ó. Então, veja, todo o líquido deslocado aqui, ele é muito pesado, é toneladas e toneladas de água do mar aqui, ó. Toneladas e toneladas de água do mar aqui que deslocou. E essa água do mar está empurrando esse navio para cima, tá? Então o peso no navio não supera o empuxo. Agora aqui é muito importante, porque você olha e fala assim, pô, mas o navio é de metal, é de aço. O aço é muito mais pesado do que a água, exatamente. O aço é muito mais pesado que a água. Só que aqui dentro do navio, ó, não tem aço, aqui dentro tem ar. Não tem espaço lá dentro que o pessoal anda, não tem? Então, a quantidade de ar que tem aqui dentro, tá? A quantidade de ar que tem aqui dentro é muito grande, ela desloca uma quantidade de água. Então você tem que pensar o seguinte, a quantidade, o peso da água deslocada é muito maior do que o peso do quê? Do aço que está aqui em volta, mas do ar que está lá dentro também. Tá? Do ar que está lá dentro também. É muito importante entender isso aí. Tá? Agora, tem outra coisa muito importante. Se fizer um furo aqui ó, no navio, ó, se fizer um furo aqui e começar a entrar água lá dentro, o que vai acontecer? A água vai ocupar esse espaço aqui, ó. Certo? Vai ocupar espaço. E daí, esse espaço todo aqui, que teria um peso menor do que o peso da água deslocada, passa a ter um peso maior do que a água. E daí o navio afunda. Entendeu? O segredo do navio boiar é o ar que tem lá dentro. É o ar que tem lá dentro. Certo? Porque é esse metal aqui, esse aço aqui e tudo mais, mas principalmente o ar que está lá dentro, tá? É que pesa menos do que a água deslocada. Tá? É isso que nós temos que entender. Esse bloco aqui, por exemplo, de madeira, ele flutua por quê? Porque no meio da madeira tem pequenos, né? Se for madeira isso aqui, ele tem pequenos bolinhas de ar. A madeira, ela é esponjosa, ela tem ar dentro dela, certo? Se eu pegar um bloco aqui de ferro, de plástico, dependendo do que for, ele vai afundar aqui, porque não tem ar aqui dentro, ele pesa mais, a densidade é maior, certo? Vamos ver o último problema aqui, que esse aqui é importante, ó. Entendido tudo isso aí, agora a gente vai conseguir entender esse último problema bem também, ó. Um corpo flutua na água, deslocando 4 centímetros cúbicos de água. Em outro líquido, flutua deslocando 5 centímetros cúbicos do líquido. Sendo a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico, determine a densidade do líquido. Então, presta atenção aqui uma coisa, olha só que interessante. É como eu falei, tá? Quando o navio flutua, o peso do navio, tá? A massa do navio é igual à massa da água deslocada. Tá? É igual à massa da água deslocada. Como é deslocado muita água e aqui dentro tem ar, então a massa de água é muito pesada, tão pesada quanto o navio inteiro, porque o empuxo está empurrando o quê? Só essa parte de baixo? Não, tá empurrando para cima todo o navio. Tá? Então, olha aqui que interessante. Tá? Então, vou fazer de novo aqui o navio. Ó. Aqui está a água. Então, o navio está aqui. Ó. O navio está aqui. Ó. E aqui está o prédio aqui, né? Nossa, é um navio gigantesco. Então, o peso de tudo isso daqui está para cá, ó. Tá? O que é o peso? É a massa do navio vezes a gravidade. Tá? Só que o que o navio desloca de água? Desloca tudo isso aqui de água. Tá? Desloca tudo isso aqui de água. Então, qual que é a força do empuxo? É o peso dessa água. Então, o empuxo, né? Vou colocar para cima. O empuxo vai ser o quê? A massa de água,
de líquido vezes a gravidade. Esse é o empuxo, a massa do líquido vezes a gravidade. Tá? Então, presta atenção aqui uma coisa muito importante. Quando está boiando, flutuando, está em equilíbrio, tá? Quando está em equilíbrio, o empuxo é igual ao peso, né? Isso aqui é o peso, tá? O empuxo é igual ao peso. Só que como dos dois lados tem a gravidade, né? Então vai ficar assim, ó, massa do líquido vezes a gravidade vai ser igual a massa do navio vezes a gravidade. A gravidade corta. Então a massa do líquido vai ser igual a massa do navio. Entendeu? Tá? Muito importante isso. Então olha só. Um corpo flutua na água, deslocando 4 centímetros cúbicos de água. Sendo a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico, então quanto de água ele deslocou aqui? Ó? Quanto de água ele deslocou? Então, qual é a massa de água deslocada? Então, a massa da água, tá? Estou fazendo da água, que é o primeiro. Vai ser o quê? Vai ser a densidade da água, ou a massa específica da água, vezes o volume da água. A densidade da água é o quê? É 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico. E qual é o volume da água? É o volume deslocado. A água deslocada, 4 centímetros cúbicos. Então, corta centímetro cúbico por centímetro cúbico. E a massa da água vai ser igual ao quê? 4 gramas. Tá? Agora, quando eu pego esse mesmo corpo e coloco em outro líquido, ele vai deslocar 5 centímetros cúbicos do líquido. Tá? Mas o corpo nesse outro líquido também vai flutuar. Então, quer dizer o seguinte, que a massa do corpo, a massa do navio, no caso, a massa do corpo, vai ser igual à massa do líquido, tá? Essa massa da água também é igual à massa do corpo. E vai ser igual à massa do líquido, tá? Então, 4 gramas é a massa de líquido. Agora, como é que eu vou calcular a densidade do líquido? Eu preciso dividir massa pelo volume. O volume eu tenho. E a massa eu tenho, que é o mesmo 4 gramas que é a massa do líquido. Então a densidade do líquido vai ser o quê? A massa do líquido dividido pelo volume do líquido. A massa do líquido é a mesma massa do corpo, que é a mesma massa da água deslocada, que é 4 gramas. E o volume do líquido é 5 centímetros cúbicos, que é o tanto do líquido que desloca. No outro líquido, flutua deslocando 5 centímetros cúbicos. Então, o volume do líquido, tá? Entenda que tem 2 líquidos aqui. Tem a água, que ele deslocou 4 centímetros cúbicos, e tem um líquido que ele deslocou 5 centímetros cúbicos. Então, agora eu estou calculando a densidade do líquido. Então, a massa do líquido é a mesma massa da água, que é a mesma massa do corpo, que é 4 gramas, dividido pelo volume do líquido, que é 5 centímetros cúbicos. Tá? Então, 4 dividido por 5 dá 0,8. O quê? Gramas por centímetro cúbico. Tá aqui. Tá? Essa aqui é a densidade do líquido. 0,8 gramas por centímetro cúbico. Certo? Utilizando justamente esse princípio aqui, tá? Que o peso é igual ao empuxo, porque está boiando, tá? O mesmo princípio que guia o navio, certo? Então, a massa de água que se desloca é a mesma massa do navio. Quantas toneladas tem o navio? Ah, o navio tem milhares de toneladas. Então, a massa de água deslocada vai ter o quê? Milhares de toneladas. Entenderam? Tá? Espero que você tenha entendido, mas se você ficou com alguma dúvida, vai aqui nos comentários e põe lá a sua dúvida. Tá? Não esquece, faz a menção do momento que você teve a dúvida, coloca lá o momento, digamos 5 minutos, 2 pontos, 17 segundos, e escreve sua pergunta. Eu mais rapidamente, mais facilmente consigo entender a sua dúvida e consigo responder você com maior qualidade, maior eficiência, tá bom? Não esquece, antes de ir embora, clica aqui no joinha para curtir o vídeo, ajuda bastante, tá? Clica aqui no inscrever-se no canal, compartilhe o canal, chama mais gente aqui pro canal, tá bom? Isso ajuda muito aqui
na divulgação dos vídeos, o conhecimento das pessoas e o ensino da física para mais pessoas passam a conhecer isso aqui, tá bom? É isso aí. Aqui tem o link para você acessar a playlist. Clica aí que você vai ver todos os vídeos dessa playlist de hidrostática e você vai poder ter um conhecimento muito maior se faltar alguma coisa, beleza? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.